Ju, bom, quem está acompanhando o nosso canal, o Por Essas e Outras, percebeu que nós falamos das universidades canadenses, as francófonas e as anglófonas, falamos também de cursos profissionalizantes, de pessoas que vieram estudar, fazer um mestrado, um doutorado, pessoas que já estavam aqui, que vieram trabalhando e depois mudaram para um visto de estudo. E com isso nós recebemos uma enxurrada de e-mails sobre perguntando para a gente como essas pessoas podem vir estudar e depois imigrar para o Canadá. Bom, o Canadá oferece inúmeras possibilidades de imigração para as províncias canadenses. E como a gente mora na província de Quebec, vive na cidade de Montreal, a maioria dos alunos que procuram a gente, eles estão interessados na província de Quebec por conta de um programa muito especial que muitos brasileiros conhecem como PEQ ou PEC. O que é esse PEQ? O que é esse PEC? Bom, vocês já devem ter visto, se vocês já buscam informação sobre o PEC, vocês já devem ter visto que existem inúmeros sites, inúmeras pessoas que já participaram de estudos ou de cursos aqui no exterior que falam abertamente sobre o PEC, o que é o PEC. O que acontece é que muitas pessoas dão informações desatualizadas ou imprecisas. E por que isso acontece? Porque o programa de imigração canadense está em constante transformação. Então, se uma pessoa veio para o Canadá há 5 anos atrás, ela não pode querer dizer para o amigo como que é o processo de imigração. Como que ele pode fazer no processo de imigração, porque esse processo talvez já nem exista mais ou os critérios de imigração mudaram completamente. Então, o que eu aconselho vocês? Se vocês estão interessados em estudar na província de Quebec e já pesquisaram sobre o PEQ, querem participar do PEC, vocês têm que saber primeiro o que é o PEC e quem pode fazer esse programa e quem pode ajudar a pessoa que quer fazer esse programa. Então, são 3 coisas importantes. Primeiro, o PEC, se a gente traduzir para o português, significa Programa de Experiência Quebequense. Tá? O Programa de Experiência Quebequense, ele serve tanto para estudantes internacionais que vieram fazer um mestrado, um doutorado, uma graduação, ou até mesmo o que a gente chama de cursos profissionalizantes, né? Ou o do CEGEP, que o pessoal aqui conhece, que é chamado de DEC, que é um diploma de estudos colegiais, ou DEP, que é um diploma de estudos profissionais. Né? Então, essas pessoas que vieram fazer um college com mais do que 1.800 horas, né, respeitando os critérios desse PEC, eles também podem, no final do curso, aplicar por esse programa para tentar, então, a sua residência permanente. Por que eu digo tentar? Porque você tem que cumprir com os critérios do programa, que exigem que você tenha completado o seu estudo, que você tenha passado, né, finalizado o estudo com sucesso, que você fale a língua da província, ou seja, você tenha conhecimento do francês, caso o seu estudo tenha sido feito em inglês, e que você respeite, então, os critérios colocados pelo programa. E aí eu escuto muitas pessoas postando vídeos sobre o PEC que, na verdade, não poderiam nem estar falando sobre o programa, porque quem pode, na verdade, orientar alguém a fazer esse programa são pessoas que têm um certificado, né? Que eles são consultores de imigração registrados, tanto pelo Conselho Federal Canadense, quanto para o Conselho Específico de Quebec. Então, nós da BTI trabalhamos com o Escritório de Advocacia, WMR, e também com a Caribou Immigration, que tem
consultores tanto para a província de Quebec como para as demais províncias canadenses, tá? Então, essas pessoas, elas podem representar vocês num processo de migração, seja ele o PEC ou seja ele qualquer processo de migração, até mesmo de vistos, tá, gente? Então, é muito importante, quando vocês começarem a buscar soluções para a imigração, busquem pessoas que têm essa certificação para que vocês não estejam depois comprando gato por lebre e que o processo de vocês possa ir por água abaixo porque vocês contrataram um profissional que não tinha direito a fazer o seu processo. Tá bom, pessoal? Então, para que serve o PEC? Fechando o nosso vídeo de hoje, são para pessoas que vieram estudar, tá? Fazer um programa específico que seja mestrado, doutorado ou college, tá? Ou para pessoas que vieram para cá contratados por uma empresa, né? E depois de 1 ano com esse visto de trabalho, eles também podem dar entrada porque tem experiência profissional na província, tá? Então, se você é estudante ou se você trabalhou por pelo menos 12 meses, você cumpre parte dos critérios para poder dar entrada nesse processo de imigração. Outra coisa importante a ser citada nisso, você tem que ver exatamente se o programa que você escolheu, que pode ser um diploma, tem a quantidade de horas exigidas para o programa. Porque às vezes você pode combinar cursos ou fazer uma certificação ou o que a gente chama de atestação, que não valem nada, mesmo que tenham 5.000 horas. Então, é muito importante vocês se consultarem com pessoas que entendam nesse processo educacional ou pessoas que também tenham conhecimento de imigração, que sejam credenciados, para poder oferecer para vocês um serviço de qualidade e, claro, dentro da legalidade. Bom, então, para vocês entenderem o que o PEC pode fazer por vocês, quem já deu entrada em algum site de imigração vai ver que um dos pré-requisitos, o primeiro pré-requisito para se começar um programa de imigração na província de Quebec é solicitar um CSQ. O que é o CSQ? É uma certidão, né, de seleção da província de Quebec. Esse é o primeiro passo. Com essa aprovação, você pode então dar entrada no processo federal canadense. Qual é a vantagem de quem estuda ou quem trabalhou aqui? A vantagem é que a pessoa que aplica para um CSQ depois de ter estudado na província de Quebec, esse documento fica pronto super rápido. Pode demorar 3, 4, 5 semanas, mas é um processo muito mais rápido do que o processo tradicional para trabalhadores qualificados, que pode levar aí 2, 3 anos para ficar pronto. E outra coisa importante a destacar é que as outras províncias canadenses, né, as anglófonas, elas oferecem também programas de incentivo para os estudantes que vão querer migrar, mas nenhuma delas oferece esse certificado da província para aquelas pessoas que apenas terminaram os estudos. Geralmente a pessoa tem que ir para o mercado de trabalho, tem que ter uma experiência de trabalho por pelo menos 1 ano para depois tentar a imigração. Na província de Quebec, não. Uma vez que você tenha terminado seus estudos com sucesso e tenha cumprido com os pré-requisitos linguísticos, etários, enfim, todo o pré-requisito do programa PEC, ele já pode aplicar diretamente para o CSQ sem ter que ter uma experiência de trabalho comprovada. Então, as pessoas que estão aí na dúvida, que não sabem ainda por onde começar, eu sempre digo, não deixem a província de Quebec de lado, porque ela pode te oferecer uma coisa super importante, que é uma segurança um pouco maior, né? Ninguém pode dizer que é 100% seguro, mas te dá um pouco mais de segurança depois que para quem vem estudar. Então, a pessoa vem estudar e sabe que no final do programa ela tem muito mais chance de conseguir imigrar para o Canadá do que uma pessoa que foi para uma outra província, que tem que, além do estudo, arrumar um trabalho, ter experiência de trabalho e então dar entrada no processo de imigração. Enfim, você, uma vez que tem aplicado para o CSQ,
Também, em paralelo, pode aplicar aí para o seu visto de trabalho, né? Uma vez que você terminou o seu curso, esse visto de trabalho vai ter a mesma duração do curso. Então, se foi um curso de 2 anos, eles muito possivelmente vão dar um visto de trabalho de 2 anos. Se for um curso de 1 ano, eles vão te dar um visto de 1 ano. Você pode trabalhar e continuar vivendo na província de Quebec sem ter que voltar para o seu país de origem. Então, isso facilita muito para as pessoas que não querem ficar indo e voltando para o país até que saia a residência permanente, né? E geralmente as pessoas que têm um CSQ rapidamente, o processo federal corre mais rápido, né? Porque o CSQ vai sair mais rápido. Consequentemente, você tendo todos os documentos e submetendo tudo certinho, o seu processo de imigração vai ser concluído, se Deus permitir, né? Porque isso nunca se sabe, com muito mais agilidade. Então, consulte-se com uma pessoa que entenda bastante sobre esse meio acadêmico que pode te levar para o PEC, ou meio profissional que pode te levar pelo caminho do PEC, e também quais as vantagens de se morar na província de Quebec, por exemplo, para depois imigrar como residente permanente para o Canadá. Bom, para mais dúvidas sobre o PEC e para quem deseja saber quais os cursos que são ideais para quem quer prestar esse tipo de programa, para quem quer participar nesse tipo de programa, escrevam para a gente por essas e outras canadá@gmail.com. E a gente fica aí até a próxima semana aguardando os e-mails de vocês para que a gente traga mais material da curiosidade de vocês em relação à educação no Canadá, ou temas de imigração para o Canadá, ou até mesmo essa área profissional que é feita aqui na província de Quebec. Então é isso. Até mais. Bye, bye.